Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar um pouquinho mais sobre a política do país. E a Gazeta do Povo trouxe uma matéria aqui, uma manchete, que eu quero mostrar para você na última quarta-feira, dia 3. Vaia a Dilma expõe dificuldades para aprovar reformas, né? E aqui a foto, uma foto que correu o país, né? A presidente Dilma fazendo uso da palavra no parlamento e os parlamentares colocando aí balõezinhos, né? Show CPMF e também alguns deles vaiando a presidente Dilma quando ela disse que o país tem que recriar o imposto do cheque. Para falar um pouquinho sobre esse e também sobre outros pontos da questão política nacional, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvarte Júnior. Professor, seja bem-vindo mais uma noite, muito obrigado. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Professor, como essa questão da vaia é uma coisa que me incomoda, a vaia é algo que particularmente me incomoda, né? Vaiar alguém é um ato de desapreço, mas vaiar a presidente da República, que vai fazer uma visita ao Congresso Nacional, uma visita protocolar, né? Ela vai fazer lá o discurso na abertura dos trabalhos do Congresso. É democracia ou é falta de educação? Veja, a presidente acumula duas funções. Ela é chefe de Estado e chefe de governo. Enquanto chefe de Estado, ela é uma pessoa que deve ser respeitada plenamente. Agora, como chefe de governo, eu acho que aí cabe sim esse confronto que ocorreu justamente nesse espaço onde a democracia deve ser exercida de maneira plena. Então eu não vejo que foi uma falta de educação extremada por parte daqueles que vaiaram, mas ali um posicionamento político contrário justamente àquilo que ela foi pedir para o Congresso, que de certa maneira é a aprovação da CPMF. Isso significa dizer, para a gente fazer um parâmetro aqui de comparação, vivêssemos nós no Reino Unido, na Inglaterra, a rainha vai anualmente ao Congresso, à Casa dos Lordes, para fazer a abertura. A rainha não pode ser vaiada nessa sua avaliação, mas o primeiro-ministro sim. E muitas vezes ocorre isso, né? Um embate bastante aquecido dentro do parlamento, inclusive com a presença do primeiro-ministro. Por quê? Porque ali está o quê? Ocorrendo disputa de posicionamentos em relação à atitude de governo, é um posicionamento de governo. Nesse aspecto, a estrutura ideológica ela fica bastante acirrada e acaba, de certa maneira, acontecendo um confronto, né? Mas acho que esse confronto ele tem que ser entendido dentro das regras democráticas, né? É um posicionamento contrário àquele encaminhamento dado pelo governo ou dado pelo primeiro-ministro, né? Então isso gera um oposicionamento, gera de fato um debate e muitas vezes ele extrapola assumindo essa posição que para muitos seria uma falta de respeito em relação à figura da presidente. Aqui, na verdade, até lembrando, né, lá na Inglaterra, a rainha é a chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Ou seja, o chefe de Estado tem que ser respeitado, mas o chefe de governo pode ser vaiado, sim. No caso de Dilma, são as duas coisas, como você nos disse. Então, e ela é uma coisa curiosa, ela não foi vaiada como chefe de Estado quando ela entrou no Congresso, que seria a presença dela não foi vaiada quando ela, como chefe de governo, pediu para recriar um imposto que o Congresso, pelo jeito, não quer recriar. O Congresso não quer recriar, né? Acho que ali fica bastante evidenciado esse posicionamento contrário à política de governo, portanto, ela ali naquele momento que estava sendo vaiada, representava a figura do chefe de governo, mas se você olha todo o posicionamento protocolar da visita dela, né, inclusive o acompanhamento do presidente do Senado, do presidente da Câmara, isso foi cumprido a rigor, né? Ou seja, é uma deferência e também um respeito em relação à posição que ela ocupa. Professor Clodomiro, aqui também nós temos uma matéria da Thalita Voigt para a Gazeta do Povo, né, no Caderno Economia, que também repercute essa questão da visita, né? E o Congresso se mantém resistente ao ajuste. E mostra que as fotos dela visitando o Congresso e também o pessoal colocando aí o show CPMF. O Congresso está mostrando
já está dando sinais na sua volta ao trabalho, de que não vai mudar a sua postura em relação a 2015, que vai continuar segurando o chamado ajuste fiscal, que passa necessariamente, como já disse a presidente, pela criação de novos impostos? Eu acho que o Congresso ele não vai ter a mesma postura do ano passado. Você diz, o Congresso segurando o ajuste fiscal. Luiz, se a gente olhar 2015, o Congresso, ele, além de não fazer o ajuste fiscal como era necessário, sobre a rúbrica ainda do ministro Levi, na verdade, você tinha ali o Congresso o Congresso ampliando as despesas do Estado brasileiro, né? Vários foram setores que acabaram contribuindo para a ampliação de gastos dentro do governo. Veja, por exemplo, o embate que nós tivemos em outubro passado, né, com o aumento do reajuste do judiciário, que traria um impacto de quase 30 bilhões para o Estado brasileiro. Quer dizer, naquele momento não foi aprovado, mas havia interesses de vários setores da sociedade e com aval de setores do Congresso Nacional, aprovando sim um aumento de gastos para o governo federal. Então o que se espera esse ano é que pelo menos o Congresso tenha um pouco mais de consciência e possa trazer uma contribuição na diminuição dos gastos do governo federal. Porque quando a gente fala o governo não consegue diminuir seus gastos, significa o governo executivo, né, mas também com apoio e aprovação do Congresso Nacional. E a questão, como fica a questão, por exemplo, o Congresso ele está na pedra angular de toda essa questão econômica, até porque passa pelo Congresso. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal sinaliza que para poder fazer a economia do país melhorar, tem que diminuir gastos, e esses gastos, necessariamente, segundo o próprio governo, aumentando impostos ou postergando direitos, como é o caso da aposentadoria, né, dos brasileiros, que já está se ventilando uma reforma na Previdência, que muitos até concordam, mas que vai colocar na prática, vai postergar a aposentadoria de quem já contribuiu ou quem está contribuindo, e para que o governo possa ter mais fôlego, ou seja, das duas formas, aumentando imposto ou postergando direitos, quem paga a conta é o cidadão. De certa maneira, sim. Não é? Agora, o governo está tomando um caminho, que é a questão do aumento de impostos, e na verdade nós já estamos no limite. A sociedade não aguenta mais pagar impostos. Agora, por outro lado, eu concordo em parte que é fundamental que se faça algumas reformas. A reforma da Previdência é uma questão que tem que ser tematizada pela sociedade brasileira. Até porque nós temos uma sociedade que está envelhecendo e nós tivemos aí, ao longo das últimas décadas um processo de aposentadoria, sobretudo do setor rural, né? E também aposentadoria de pessoas que conseguiram aí chegar na faixa de 50 anos já aposentados. Veja, nós aumentamos a estimativa de vida das pessoas e temos que entender que esse processo que vai subsidiar a Previdência no país é solidário. Nós temos que saber de onde vem esse dinheiro, né? E nós não teremos mais condições futuramente de arcar com essa despesa, uma vez que você tem uma longevidade das pessoas e as pessoas se aposentando na faixa de 50 anos. Então isso é uma questão que tem que passar por uma discussão ampla com a sociedade. Agora, eu não creio que o governo tenha condições de fazer essa reforma no momento de crise política, de crise econômica e de falta de confiabilidade no próprio governo. E a gente vai também ter esse ano eleições municipais, minha amiga, você sabe tão bem quanto eu. Eu vou perguntar para o nosso convidado, logo depois do intervalo, será que as eleições municipais também têm alguma influência no papel do Congresso? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa
em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite falando da política nacional, falando aí com o que vai acontecer em 2016 na política nacional com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvatti Júnior. Professor Clodomiro, a Folha de Londrina, há alguns dias publicou uma manchete com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que o Brasil tem a maior perda de empregos desde 1992. E no caderno de economia, está aqui, o Brasil perde 1,5 milhão de empregos somente em 2015 e já soma, segundo dados também do CAGED, algo em torno de 10 milhões de desempregados no país. É reflexo da economia do país, mas isso tem influência na política, naturalmente, num ano que temos eleição municipal? Com toda certeza, né? Isso tem um impacto decisivo, inclusive, do meu ponto de vista, no processo eleitoral. E até porque esses dados apresentados sinalizam que nós tivemos ganhos, né? De 94 para cá, conseguimos ter uma estabilidade na economia. A década seguinte, ou a década passada, nós conseguimos o quê? Assegurar alguns direitos sociais que estavam escritos na Constituição Federal de 88. Portanto, havia uma sinalização que nós estávamos o quê? Avançando, o país estava avançando. E, de repente, você começa, de 2011 para cá, um processo de desmonte, de desconstrução, não só da base econômica que sustenta esses direitos sociais, mas também da própria conquista desses direitos ao longo dos anos anteriores. Então, de fato, nós vivemos um momento de bastante indagação em relação ao futuro do país, e isso, do meu ponto de vista, reflete agora no debate eleitoral municipal, até porque nas eleições municipais é o contato mais próximo que a sociedade tem com os seus políticos. Isso vai tirar o foco da eleição municipal? É claro, não dá para generalizar, mas em algumas cidades pode tirar o foco da eleição dos problemas da cidade, levando para a questão do desemprego, ou seja, a solução mágica de trazer fábricas para a cidade, de falar que vai ser o prefeito que vai reverter a economia, vai trazer grandes fábricas, o que não é tão simples, né? Aliás, não é nada simples, pode tirar o foco dos reais problemas da cidade? Eu acho que eles vão se misturando, né, Luiz? Até porque esse discurso local de que nós vamos realizar grandes feitos e resolver os problemas econômicos locais, isso está atrelado hoje à economia nacional, né? Ou seja, a crise que passa os municípios, ela tem uma vinculação direta com a crise nacional, não só econômica, mas também política. Então nós teremos que ter um calibramento do discurso político nessas eleições para não vender aquilo que os políticos em si locais sabem que não vão poder cumprir se forem eleitos, né? E por outro lado, a população vai estar muito mais do que atenta e muito mais próxima, do meu ponto de vista, em relação a esse discurso agora apresentado, até porque a população tem cada vez mais interação dos problemas nacionais, dos problemas econômicos e políticos e sentidos diretamente no seu bolso. Então vamos olhar a política com um pouco mais de atenção, até porque sabemos que a política é também o que? Instrumento e mecanismo de resolução dos problemas e das demandas sociais. Ou seja, não dá para olhar só para um lado, para um ponto, uma árvore na floresta, como se diz, tem que olhar a floresta toda e ver a cidade como um todo e quais são os problemas e qual é a proposta de cada candidato para todos os problemas.
Com toda certeza, né? Um discurso que tenha compatibilidade da parte dos políticos em relação à própria realidade. O que não dá mais para levar em conta é que nós tenhamos aqueles discursos que ficam gravitando no abstrato e não têm correspondência com a realidade. Até porque a população vê a realidade, ela sente a realidade. O que ela precisa de fato são discursos trazidos da órbita da política que tenham que tenham a possibilidade de coadunar com a sua própria realidade. Então será um desafio dos nossos políticos, né? E também uma espécie de atenção mais redobrada da parte da população em relação à própria eleição, aos próprios discursos políticos. Professor Clodomiro, as regras para a eleição municipal, novas regras, já estão valendo, está aqui matéria do Luiz Fernando Wiltenburg, para a Folha de Londrina. Novas regras para as eleições já estão valendo. Elas mudam muito a questão do pleito municipal em relação a outras eleições municipais ou não? Olha, do modo geral, a população vai sentir essas mudanças em coisas menores. Por exemplo, você não vai ter os cavaletes espalhados nas ruas. O que é muito bom. Né? Você vai ter uma outra modalidade de contato do candidato com o seu público, o seu eleitor. Então, essas mudanças ocorrerão. Mas nós teremos também mudanças substanciais, por exemplo, que a população não enxerga muito, mas que tem um impacto decisivo. Por exemplo, vou citar um exemplo. O parágrafo 12 do artigo 28 da Lei das Eleições foi alterado com essa mini-reforma política de 2015. E você tem ali um elemento bastante complicado, porque na prestação de contas do candidato agora, digamos, o candidato local ele recebe um dinheiro do partido. Como que ele presta conta para a Justiça Eleitoral? Ele vai simplesmente dizer, olha, dinheiro recebido do partido. E como que o partido presta conta desse dinheiro para a Justiça Eleitoral? Dinheiro destinado ao candidato. Ou seja, nós colocamos de novo a prestação oculta. Nós não vamos saber quem é a origem que está financiando esse partido ou aquele candidato. Então você dificulta o grau de fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à prestação de contas. Isso é um elemento, do meu ponto de vista, danoso, porque a democracia clama por quê? Ela clama por publicidade, por transparência. E você acaba trazendo para a legislação eleitoral um elemento que dificulta a Justiça Eleitoral justamente fazer a fiscalização do elemento nevrálgico que causa corrupção no processo eleitoral, que são as doações de campanha. E a questão das doações, a proibição das doações de empresas, de pessoas jurídicas, permitindo apenas doações para pessoas físicas. E, ao mesmo tempo, também alinhavando com essa questão de doações, o estabelecimento do teto de gastos vinculado às eleições anteriores em cada cidade. Isso também dificulta ou isso vai ser algo que vai facilitar a fiscalização? Eu acho que, por um lado, isso contribui, né, para que os partidos possam fazer os partidos e os candidatos possam fazer uma aproximação do seu eleitorado, até porque o eleitorado, se tiver de fato convicção naquele partido ou naquele candidato, ele vai ter que doar, ele vai ter que contribuir, não é? Então você cria o quê? Você cria uma aproximação do partido com a sociedade, do meu ponto de vista, né? Isso, de certa maneira, é um elemento positivo. E, por outro lado, você tem o quê? Você tem, desde 2013, um cenário de mudança na legislação eleitoral para diminuição de custo de campanha. Né? Esse estabelecimento de teto acaba sendo um elemento bastante significativo. Por quê? Porque vai obrigar que o candidato ou o partido ele tenha um contato diferente com o seu eleitorado. Menos marketing, menos propaganda e mais o quê? Mais discurso em si. Né? Então você acaba trazendo uma mudança bastante significativa nesse espaço. Agora, em relação ao modo de fiscalização de tudo isso por parte da Justiça Eleitoral, ficará um pouco mais complicado. Até porque você pode abrir uma brecha muito grande para o famoso Caixa 2 e, como disse anteriormente, você cria uma dificuldade maior para que a Justiça Eleitoral possa fiscalizar e verificar se isso está ou não ocorrendo. Professor, uma coisa que me chama a atenção, nós já falamos sobre isso, mas eu queria só reprisar, a diminuição do tempo de campanha, que agora será 45 dias, a limitação de gastos, a dificuldade em conseguir dinheiro, empresas não podem mais doar, e ao mesmo tempo a limitação de tipos de propaganda. Elas fazem a campanha ficar cada vez menor, tentam fazer a campanha ficar mais barata, mas o candidato também terá uma imensa dificuldade em chegar em todo o eleitorado. Uma cidade como Londrina, uma cidade de 600 mil habitantes, é impossível visitar todos os eleitores. Isso vai beneficiar quem já tem nome na política, ou não na política, mas nos meios de comunicação, uma atriz, um ator, um apresentador, um jogador de futebol, ou aquele que já é vereador, aquele que já está como prefeito? Olha, isso é um elemento bastante real e eu vejo de forma bastante negativa.
porque os que já ocupam cargos, que já têm uma visibilidade, né, em razão do cargo que ocupam, e caso pleiteiem a reeleição, eles terão muito mais chance do que aquela liderança que está surgindo em determinado bairro, em determinado contexto da sociedade, né? Então, esse é um elemento negativo na medida que você diminui o espaço do processo eleitoral. Eu acho que nós deveríamos ampliar, ou seja, ter regras, inclusive, mais flexíveis para que possa se falar de política, inclusive os possíveis candidatos, inclusive antes do processo eleitoral, né? Que a justiça limita muito isso, é por um período curto, por um período pré-delimitado. E isso, de certa maneira, traz um prejuízo muito grande, que é a questão da informação, né? Como que o candidato leva a informação até o eleitor e como que o eleitor pode ter uma quantidade de informação razoável para fazer a deliberação do seu voto. Ou seja, nós poderíamos estamos falando da institucionalização de uma pré-campanha, como acontece nos Estados Unidos, está acontecendo agora, prévias, primárias, o nome que seja, começar a discutir isso previamente à campanha? Eu acho que seria um caminho, né? Porque você ampliaria aí, né, o espaço do debate sem necessariamente estar fazendo um gasto, né, bastante excessivo, como é feito durante o processo eleitoral, né? Mas que nós tivéssemos uma abertura para um debate ampliado e que os possíveis candidatos, os partidos, no modo geral, pudessem ter um contato mais ampliado com a própria sociedade. Professor Clodomiro Banvatti Júnior, muitíssimo obrigado pela presença, pela entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui e sempre é muito bom aprender um pouco mais com o seu conhecimento. Uma ótima noite, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado e boa noite a todos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações do Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o professor Clodomiro Banvatti Júnior. Deixo o espaço aqui à disposição de quem foi citado, quem se sentir citado também, queira contestar as informações, apresentar outras versões também, para as informações que nós mencionamos aqui e as opiniões também dadas aqui nesse programa. Mas eu quero só, para a gente encerrar o programa, quero agradecer demais a sua audiência, meu amigo, e a sua também, minha amiga, trazer uma matéria do Bruno Vilas Boas para a Folha de São Paulo,
de ontem, e olha só, estamos muitos do país pulando o carnaval, né? Enquanto isso, na terra de Dilma Rousseff, inflação chega a 1,27% em janeiro, 1,27% em janeiro, sob o impacto de alimentos e ônibus. Olha só. E para você ter uma ideia, a cenoura 32,7%, tomate subiu 27,3% e batata 14,8%. Foram os itens da alimentação que mais subiram. Isso porque tem outros aí que, na verdade, a gente acaba não vendo nas estatísticas, mas você percebe quando você vai ao supermercado ou ao mercado próximo da sua casa fazer a compra da semana. Aí você percebe como que a inflação está alta e percebe, inclusive, que talvez 1,27% em janeiro ainda não esteja correspondendo à alta de preços que você percebe no caixa do supermercado. Ou seja, no país do carnaval, quem paga a conta ainda e sempre é você, eu, todos nós que somos cidadãos, trabalhadores e temos que pagar para viver. Um grande abraço para você, um ótimo final de domingo, uma ótima semana, um bom feriado, que Deus abençoe toda a sua família. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.